Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade ao tema da estreia anterior, orientações a um jovem cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, com a continuação de 1 Timóteo capítulo 3. Estaremos dando continuidade à nossa série, né, que vem um tempo já que estamos fazendo, né, ali, meditando em 1 Timóteo capítulo 3, onde, onde nós meditamos ali, né, nas epístolas que Paulo dirigiu, né, a Timóteo, capítulo por capítulo, tentando ali extrair o máximo, né, ali, do que Paulo ele tem, né, claro que não tentando esgotar, né, porque a palavra de Deus, ela continua, né, sempre nos ensinando, não tem como deixar de nos ensinar, né? Não é algo que pode ser esgotado, mas a gente tenta aqui, né, extrair o máximo, né, ali ao menos, para que possamos aplicar em nossas vidas e também ampliar o nosso conhecimento bíblico, né? Então, daremos continuidade a essa série, né, com as próximas semanas também e com essa pregação já de hoje, se assim Deus nos permitir. Então, para aqueles que não viram, né, os últimos vídeos, convido-lhes, né, a verem, né, inclusive a última pregação, para que os irmãos possam sair daqui com um conhecimento totalmente ali, né, mais aprofundado. Então, aqueles que não assistiram à última pregação, recomendo que assistam, né, para que os irmãos, ao menos ali, saibam um pouco, né, do que foi abordado na estreia anterior, né, porque não terá como, né, nós falarmos aqui, ao menos será possível resumir, mas se voltarmos para abordar ali os primeiros versículos, acabará, né, ali se estendendo um pouco mais, né, e nós buscamos aqui extrair, né, ali as mensagens, as orientações, as exortações, né, num tempo ali não muito longo para que não fique tão penoso, né, mas também não muito rápido para que a gente não medite de forma ali meio breve, né. Então, na semana passada, né, nós vimos aqui, né, essa é a primeira parte aqui sobre 1 Timóteo 3, onde nós paramos ali no versículo 8. Para os irmãos que não viram, né, também ali as outras pregações, convido-lhes a ver, né, a assistir. Inclusive, já criei aqui uma playlist, né, já faz um tempo, onde é só acessar aqui o canal e ir na aba playlist que estará lá as pregações aqui, né, orientações a um jovem cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, onde já está em ordem, desde o capítulo 1, parte 1, até ali, né, a live que a gente já fez aqui sobre o capítulo 3, né, a estreia que a gente já fez sobre o capítulo 3. Então, aqueles que não viram, recomendo e convido-lhes a assistir para que o conhecimento dos irmãos possa estar mais embasado e que assim, dessa forma, né, nós possamos aplicar aquilo que Paulo ele tem. Claro que a palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus ali, ela tem deixado, né, para nós, né, ali, utilizando os seus servos, né, inspirados pelo Espírito Santo. Dessa forma, né, ali a gente tem ali as instruções, inclusive algo que o Paulo vai citar nesse versículo, né. Ele deixa ali escrito para que todos saibam ali, né, como convém andar na casa de Deus, né, que é a igreja, o corpo de Cristo, né, composto de pessoas. Então, aqueles que não viram, convido-lhes a assistir, né? E gostaria também, né, de deixar um pedido já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, deixar o seu comentário, certamente colaborará na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas poderão ser alcançadas por meio da mensagem que hoje eu vos trago, né? Dessa forma, tanto os irmãos, né, tanto eu aqui, acabamos colaborando para a propagação do evangelho e nós ali trabalhamos mutuamente, né? Então, os irmãos deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando em suas redes sociais, acaba auxiliando, né, na divulgação e logo mais pessoas são alcançadas por meio da mensagem. Então, deixa esse pedido já de antemão, né, aos irmãos. E agora, né, vamos dar início aqui ao nosso estudo, dando continuidade de onde nós paramos, né? Nós paramos da última vez no versículo 8 e a gente vai dar continuidade agora no versículo 9. Apenas abordando um pouco do contexto para que os irmãos ali, aqueles que não assistiram, né, apenas saibam ali um pouco do que a gente abordou.
No capítulo 3, Paulo ele veio dando aqui instruções a como, né, os presbíteros e os diáconos, né, dentro da igreja, eles devem viver, como eles devem agir, quais também são as características para que uma pessoa também seja ungida, né, porque a ungida a presbítero ou a diácono. Porque o que ele fala aqui também são requisitos, né, para que uma pessoa ela possa ali exercer essa função dentro da igreja, né. Falamos que a liderança em si, né, de um presbítero ou um diácono, não é algo como no sistema religioso, onde as pessoas elas têm tipo cargos em si, né, não é isso. De uma forma mais prática, né, aquele que exerce essa função, né, dentro da igreja acaba servindo, né, servindo mais e além do mais, né, acaba adquirindo ali também grandes responsabilidades para si, mas também grande recompensa há, né, para aqueles que servirem dessa forma na igreja de Deus, né, também há grande recompensa para esses. Se eu não me engano, também Paulo ele fala aqui, nesse mesmo capítulo aqui, né, inclusive no versículo 1, né, aqui ele fala que excelente obra deseja, e até mesmo eu creio que com o decorrer do estudo aqui nos próximos versículos, que nós continuaremos na parte 2, Paulo ele também vai falar ali que é um ótimo desejo quem quer se tornar diácono ou então presbítero dentro da igreja. Então Paulo ele abordou também essa questão, como, né, tanto o presbítero e o diácono devem viver, como eles devem agir, mas também nós vimos aqui também um ponto bem interessante, para que os irmãos também não saiam confundindo. Nós podemos encontrar na Bíblia várias citações. Nós vimos isso na estreia anterior. Bispo, presbítero ou até mesmo ancião. Ambas, as três, se referem ao mesmo tipo de pessoa. Então, quando falarem isso, né, se falarem bispo, presbítero, né, ali, ou ancião, os irmãos já têm em mente que é a mesma coisa, não tem diferença nisso, né? Se referem à mesma pessoa que exerce essa função dentro da igreja, né? Agora, hoje em dia, nós só temos algumas diferenças, né? Se eu não me engano, a gente também já abordou na live anterior que bispo ele já é mais conhecido ali, né, no meio católico, né? Só que nós sabemos que bispo ele não é exclusivo da igreja católica. Bispo surgiu já na igreja primitiva, né? Foi algo que já surgiu naquele período. Então, não é algo que é exclusivo da igreja católica, né? Inclusive, nós temos que sair, né, do sistema religioso também da do meio da Babilônia, né? Nós temos que ter essa questão ali, né? Não só a Igreja Católica em si, mas, né, as suas filhas, né, ali, as protestantes, as igrejas protestantes que acabam ali sendo suas filhas, né? Então, mais uma vez aqui recomendando, né, convido aqueles que não assistiram a série Revelando o Apocalipse que vejam, para que os irmãos também possam, né, ali, ter um conhecimento mais embasado nisso, né, que também possa, né, ali ampliar, né, e ter um conhecimento mais embasado do Apocalipse em si, né, certamente será libertador e os irmãos poderão ali compreender, né, a mensagem também ali do Apocalipse, né, de acordo com a visão historicista, que, né, ali, segundo a Bíblia, seria a que deve ser usada, né, a mais correta em si, né, principalmente com relação ali aos relatos que são citados, né. As coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer, é o que é citado ali. Então, só para que não haja dúvida, né? Hoje na Igreja de Deus, nós conhecemos, né, presbítero por presbítero, para que não haja dúvida. Mas não há diferença entre eu chamar alguém que é presbítero, de bispo ou então de ancião, se referindo à mesma pessoa. No entanto, para que não haja dúvidas, né? Hoje na Igreja de Deus a gente conhece poucas vezes por ancião, mas principalmente por presbítero. Então, abordamos aqui um pouco do contexto, né? Paulo ele vai ali exortando como o diácono e o presbítero devem viver, embora que os versículos 1 ao 7 é destacando ali principalmente o presbítero, e no 8 a gente parou ali com relação aos diáconos, e daremos continuidade, né, agora a partir do versículo 9. Então, para que não estendamos tanto, né, recomendo que os irmãos, né, convido-lhes a assistir à última pregação, para que os irmãos possam entender melhor, né, aqui, esse capítulo em si, o capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas sem mais demoras, vamos dar início aqui à nossa parte 2 aqui, né, do nosso estudo sobre 1 Timóteo, capítulo 3.
Para começarmos, temos aqui o versículo 9, que é dado o seguinte. Vamos apenas ler o versículo 8 para que a gente possa dar continuação. É dito o seguinte: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. O mistério da fé, né, aqui nessa expressão que Paulo aqui utiliza, não vai significar ali algo que é inacessível, mas sim a verdade do evangelho, antes revelada em parte e agora plenamente manifestada em Cristo, né? Esse mistério da fé não é algo que é oculto, né? Não é algo que ali permanece em oculto. Hoje nós conhecemos, pela misericórdia do nosso Deus, de forma plena, né, ao Senhor Jesus. E não são a todos, né? E isso não é porque nós somos melhores, mas porque nós somos realmente privilegiados com essa verdade que Deus permite com que nós conheçamos, né? E hoje nós temos, né, esse conhecimento da verdade do nosso Deus, né, de sua palavra, abordando sobre esses temas que são bem relevantes, né? Principalmente aqui nessas obras, né, do Evangelho em si, onde Deus em sua presciência, né, ali, tendo, né, ali Cristo em sua mente, né? Ali Cristo em sua mente, embora que Cristo não existisse de forma física, né, literalmente, Deus ele já tinha Cristo em sua mente, né? É como se já tivesse ali ocorrido tudo mais. E então, né, tudo ali que esse mistério da fé, né, todo esse plano de salvação que Deus tinha, né, para fazer para o homem, já foi revelado lá desde Gênesis, né? Já em Gênesis já aparece lá, né, na promessa ali, né, da descendência da mulher. Mas ela se cumpriu plenamente no Senhor Jesus, né? As pessoas esperavam ali o Messias tal, e o que Deus prometeu ali se cumpriu no Senhor Jesus de forma plena, né? Antes revelada em parte, né, através de visões tal, mas não fisicamente em si, mas agora plenamente manifestada em Cristo. O diácono deve ser alguém que conserva fielmente essa verdade, vivendo em conformidade com o que crê. É isso que acaba sendo requerido ali, né? Não só dos diáconos, mas também de cada um de nós. Lembrando que o estudo aqui em si, né, esse capítulo em si, todas as admoestações que Paulo traz aqui, não é só para os diáconos, nem para os presbíteros, não é exclusivamente para eles. Porque tudo que também é abordado aqui para os presbíteros e diáconos, convém que nós também venhamos a dar, né, o bom testemunho. Então, nós não ficamos isentos disso, né? Temos que também aqui seguir o que Paulo ele está aqui nos falando para que a gente também possa dar o bom testemunho. É importante isso, né? E outra questão que também que ele cita é em uma pura consciência. Além de ter realmente uma pura consciência, uma mente limpa, né, diante de Deus ali, a fé ela não deve ser uma confissão externa, mas acompanhada de vida coerente e limpa diante de Deus. A consciência pura significa viver sem hipocrisia, de modo que o testemunho não contradiga a mensagem que se anuncia. Ou seja, viver de uma forma que dê glórias ao nosso Deus, viver de uma forma que seja de acordo com a sua vontade, né? Viver de uma forma que seja certa diante de Deus. Nós somos chamados a guardar esse ministério da fé, ou seja, perseverar nele, e não só guardar, mas também compartilharmos, né, essa mensagem. Nós somos chamados isso, nós fomos outorgados, né, ali pelo Senhor Jesus, para que pudéssemos, né, ali pregar a mensagem. E é necessário ali que não só o presbítero, o diácono, mas todos nós guardemos o mistério da fé em uma pura consciência, né, vivendo de forma que seja do agrado do nosso Deus, né, buscando ali viver sem hipocrisia, de modo que o testemunho não contradiga a mensagem que nós anunciamos. É isso que Paulo aqui ele acaba pedindo, né, dos demais discípulos, das demais ali pessoas, né, e não só delas, mas também ali dando instruções, né, a Timóteo em si. Então, vemos aqui a importância também, né, ali do bom testemunho em si, de como vivermos, temos que guardar o mistério da fé, tendo tudo isso baseado em uma pura consciência, né, uma consciência limpa diante de Deus, a consciência ali que se permanece, né, vivendo de forma íntegra diante de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, sendo fiel ao nosso Deus, nos entregando ali plenamente a Ele, né, é isso que nós somos ali convidados a fazer. Então esse é o versículo 9, né, um pouco aqui do que ele tem a nos trazer.
Vamos agora para o versículo 10. É dito o seguinte, 1 Timóteo 3, versículo 10. E também, estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Estes se referem aos diáconos, né? Paulo ele ensina que os diáconos eles não devem ser escolhidos de forma precipitada. Antes é necessário que passemos por um período de prova, na verdade, onde é necessário, né, ali, que passem por um período de prova, onde seu caráter, fé e testemunho sejam observados. Essa prática evita que pessoas imaturas ou despreparadas assumam as responsabilidades espirituais. Então, Paulo ele também deixa aqui como uma exortação também para que quando for escolher ali algum presbítero, algum diácono, né, para a igreja, se for definido alguém, né, é necessário que essa pessoa ali, né, primeiro tenhamos de receber a direção do nosso Deus, mas também segundo, né, a pessoa, é importante que ela também seja aprovada, né, para que se forem irrepreensíveis, possam, né, ali servir, né, e dando bom testemunho, dando bom exemplo, essas pessoas elas permanecem. E logo as escolhas ali tomadas na decisão de seus líderes acaba não sendo, né, ali errada, mas uma escolha bem segura mesmo, uma escolha bem forte, né, que a pessoa pode acabar fazendo. Nós vimos aqui, nos versículos atrás, é, com relação a essa questão dos provados, né, vimos os neófitos, né, vimos os neófitos, é necessário que não seja neófito para não se ensoberbecer, mas também nós vimos que é necessário que também não se escolha os seus líderes por critérios carnais. A gente viu isso um pouco antes. Vamos puxar aqui. A gente viu aqui, ó. A igreja ela não pode se guiar por critérios carnais ou mundanos à escolha de seus líderes, mas deve reconhecer aqueles que, pelo fruto de sua vida e firmeza na fé, demonstram estar preparados para tal função. Nós somos chamados a fazer isso, a ter prudência ao escolher os líderes espirituais, que não sejam, né, ali baseado, né, em critérios carnais, né? Pensar, não, eu quero que tal pessoa seja presbítero, seja diácono, por causa de qualidades carnais, né? Não deve ser esse o motivo em si. E qualidades carnais aqui não necessariamente é pecado, né? Qualidades carnais podem ser o quê? Uma boa eloquência, pode ser talvez ali uma boa admoestação, né? Mas isso não acaba não provando, né? Não acaba comprovando que aquela pessoa está apta para aquele serviço. E isso sim são qualidades necessárias. No entanto, isso acaba não provando, acaba não demonstrando, né, que uma pessoa ela está apta para aquela função. Então, é necessário que primeiro passem por provas, para que depois ali de passarem pela prova, se forem aprovados, se forem pessoas maduras, possam ali, né, servir na igreja. Somente após serem provados em sua conduta e vida cristã, é que podem exercer o ministério diaconal. Não só diaconal, mas também até o ministério de presbítero. O serviço na igreja não deve ser dado por favoritismo ou por pressa, mas por reconhecimento da maturidade e fidelidade do irmão. E aí Paulo ele fala, né, se forem irrepreensíveis, nós vimos aqui que eles acabariam servindo, né? A condição final é clara. Só devem servir os que têm vida limpa, sem acusações justas contra eles. Irrepreensíveis aqui se refere à conduta moral e espiritual, assim como fez o ungido dos bispos. Lembrando que o presbítero e o diácono em si, é requerido deles sim ter essa vida limpa, e não só deles, mas de todos nós. No entanto, aqui não significa viver sem erro, viver sem pecado, que é algo que é, logicamente, né, impossível para nós, enquanto ainda estivermos nesse corpo que é perecível, nesse corpo que é caído, né, onde ainda somos sujeitos ao pecado. No entanto, o presbítero em si ele é chamado para que não permaneça no pecado, no erro, na transgressão, mas que busque, né, ali viver de forma íntegra diante de Deus, de forma obediente, obedecendo, né? É necessário que o diácono e o presbítero também façam isso, né, em suas vidas, sendo provados, até mesmo a igreja em si, quando for escolher seus líderes, orar, jejuar, ali também é importante que peça a direção de Deus para saber qual pessoa deve ser ungida como diácono ou presbítero dentro da igreja. E agora,
Vamos agora partir para o versículo 11, né? Prosseguindo, o versículo 10 a gente viu aqui, nessa questão. É necessário que os presbíteros e os diáconos sejam provados, e é esse o ponto em si, né? Que se caso eles forem realmente pessoas que servem bem, pessoas que são ali, estão aptas para aquela posição, embora que saibamos que a aptidão ela vem, né, do nosso Deus, mas se ao menos em sua vida em si, no seu modo de viver, ela esteja dando um bom testemunho, e se for encontrado como uma pessoa realmente pronta para aquela função, né, aí sim ela pode acabar servindo, né? Se também, caso ali for direção de Deus, também é a questão da pessoa ali se oferecer, né, para que isso ocorra, né? Então, temos esse ponto ali dentro da igreja de Deus. Então, vimos aqui o versículo 9 e estamos vendo agora o 10, vamos partir agora para o 11. É dito o seguinte aqui pelo apóstolo Paulo: da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, né? Assim como os diáconos, as mulheres também são chamadas a um caráter íntegro. E aqui, né, há um debate se Paulo ele se refere à esposa dos diáconos ou às mulheres que exerciam funções de serviço na igreja. Lembrando, meus irmãos, como nós abordamos no capítulo 2, não é permitido, né, que as mulheres elas exerçam função, papel ministerial dentro da igreja, né, que elas preguem a mensagem para a igreja, que elas tenham um ministério em si. Não é permitido pela igreja, por Paulo, né, biblicamente. Nós temos essa base, capítulo 2 de 1 Timóteo, que não há essa autoridade em si, como nós vemos o sistema religioso que acaba seguindo, né, essa questão. Hoje nós vemos pastora, hoje nós vemos diaconisa, presbítera, algo que a Bíblia ela não permite. A gente vê lá em Atos, vemos lá com os apóstolos em si, não havia mulheres que eram ungidas a essa questão de liderança, né? Mas lembrando, meus irmãos, isso não impede de que as mulheres sirvam no reino de Deus. Pelo contrário, que ela seja uma mulher virtuosa, uma mulher realmente que é serva do Deus Altíssimo. Recomendo que os irmãos vejam as últimas lives com relação ao capítulo 2, para que os irmãos entendam, né, essa questão. É bem importante, né, para que não seja deturpado. Às vezes é até ignorado no sistema religioso tentando dar desculpas. Mas seja como for aqui, né, nessa passagem, se estiver ou não se referindo às mulheres dos diáconos ou presbíteros, ou até mulheres que exerciam funções na igreja, seja como for, a exigência é a mesma: a vida honesta e digna, né? E essa questão de funções dentro do serviço da igreja não é em relação ao ministério. As mulheres elas também servem dentro da igreja de várias formas, seja com seus dons espirituais, dons de louvor, tem também ali de revelação, né? Tem visões de vez em quando, né? Ali, claro que é tudo dado por Deus e não é a todo momento. Às vezes fala línguas e até interpreta, porque é necessário que também tenha intérprete, senão que fique calado, né? Paulo ele também dá essa orientação, né, com relação aos dons. Entre outros vários papéis que a mulher também tem dentro da igreja, né? Lembrando que a mulher em si também tem essa questão de facilidade para acalmar as coisas em si. Também tem uma facilidade, de certa forma, para lidar com certas situações, para acalmar, para trazer calmaria ali em si para o ambiente. Ou seja, a mulher também ela tem seu papel ali, e um grande papel dentro da igreja, né? Então, ela pode sim servir, né? Não me entendam mal, né? O que eu venho abordando aqui. As mulheres sim podem servir, e de várias formas dentro da igreja. No entanto, o que não é permitido é que elas tenham ministério, né? Isso não foi ali outorgado, né, a elas, mas aos homens, né? Aos homens é exigido isso. E como nós abordamos aqui, se estivesse referindo às mulheres dos diáconos ou às mulheres que exerciam funções na igreja, seja como for, a exigência é a mesma para ambas, né? Não só para essas, mas para também aquelas, né, que ainda são novatas, estão iniciando no caminho da fé. Paulo acaba requerindo dessas mulheres também isso, e não só das mulheres, né? Isso também é necessário que nós vivamos dessa forma, sendo honestos, não maldizentes, sóbrios e fiéis em tudo que nós fazemos, tá? É importante que façamos isso. Paulo ele também diz, não maldizentes, né? A língua, ela deve ser controlada. Maldizer significa caluniar ou difamar, algo incompatível com o cristão. Tiago 1,26 ensina que a religião verdadeira requer domínio sobre a língua. E isso é algo muito sério, meus irmãos, sobre a língua em si. Já passei por alguns momentos em que me arrependi de ter falado tal coisa, né?
eu falei naquele momento, posso ter falado naquele momento, mas depois de analisar um pouco melhor, me arrependi de ter falado, né? Seja como for, às vezes até mesmo pode ter sido ali, claro, né? Tudo com o nosso controle ali em si, mas às vezes a gente acaba deixando escapar alguma coisa, né? Não, pode ser que falhe alguma coisa que não era necessário naquele momento, falamos algum tipo de coisa que foi levada junto com a soberba, né? Às vezes, pode ser que ocorra, né? E acaba que nós nos arrependamos, né? Na verdade, nós nos arrependemos, né, de ter falado. Esse é um ponto bem interessante, né? Às vezes preferimos ter ficado calado do que ter falado naquele momento, né? E Tiago ele nos orienta o seguinte, né? Inclusive, se os irmãos quiserem ver essa questão com a palavra, Tiago é um ótimo é uma ótima epístola também com relação ali ao falar, ao pronunciar das palavras, ao conversar, ao realmente ali exercer o controle sobre a língua, né? Ele fala aqui em Tiago 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha que importante, né? Ele também diz lá no 27, seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar órfãos, as viúvas, as suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, olha que importante, né? Se alguém não sabe ali, né, cuida ser religioso e não refreia sua língua, acaba que a religião dele é vã e engana seu coração. Olha o quão sério é isso, né? É só uma simples parte da nossa boca, né? Uma simples parte. Mas essa simples parte, ela é capaz de muitas coisas. É capaz de fazer uma guerra, é capaz de parar uma guerra, é capaz de trazer brigas, é capaz também de resolver ali problemas, né? No entanto, nós somos chamados a utilizar da nossa língua, da nossa boca, da nossa palavra, de forma legítima, de forma correta, né, diante das pessoas. Nós somos convidados a fazer isso. Então, Paulo ele diz aqui também a mesma coisa das mulheres em si, né, mas de todos nós, no geral, um todo, para que não sejamos maldizentes, né? Maldizentes é toda hora estar falando mal de uma pessoa, né, tá difamando, tá caluniando, e isso é incompatível com o serviço cristão, né? Outro ponto também que é requerido delas é a sobriedade, né? Não só delas, mais uma vez, de todos nós. A sobriedade, ela é uma qualidade essencial. Equilíbrio de mente, domínio próprio e seriedade. Uma vida sem excessos que inspire confiança, né? Elas são chamadas também a viver dessa forma, sendo sóbrias, né? Ali, tendo equilíbrio, né? Essa qualidade ali que é essencial, não só na vida das mulheres, mas de todos nós, né? E fiéis em tudo, né? Também é requerido. A fidelidade abrange todas as áreas, no lar, na fé, no serviço e nos relacionamentos. A mulher cristã deve ser exemplo de lealdade e constância, né? Lembrando também aquele ensino que o Senhor Jesus ele nos diz, né? Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, se até no pouco nós somos fiéis, seja por exemplo, no troco que a gente recebeu a mais, a gente foi lá e devolveu, isso é ser fiel no pouco, certamente no muito nós seremos também fiéis, né? É essa a questão, né? Jesus ele também nos ensina, né? Todos nós aqui sermos fiéis, né? Fiéis em tudo, né? Paulo aqui destacando mais sobre as mulheres, no entanto, né? Esse ensino aqui vai para cada um de nós, né? Que sejamos honestos, sóbrios, não maldizentes, mas fiéis em tudo que nós fazemos ali, né? Não só para com a igreja, mas para com todas as pessoas, né? Tanto a igreja, mas também aqueles que estão de fora. Partindo agora para o versículo 12, nós vemos o seguinte: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Meus irmãos, como nós já abordamos, né, ali na estreia anterior, demos exemplos, se eu não me engano, nós vimos que é necessário ali que o presbítero em si ele também tenha e seja marido de uma só mulher, né? E nós demos exemplos ali que, por exemplo, uma pessoa de fora, ela pode ver, por exemplo, um diácono, um presbítero visitando a casa de uma mulher cristã, que é casada, ele também é casado, e essa pessoa podem ali acabar pensando coisas ilícitas, né, coisas erradas, né, quando não é o que está acontecendo. Então, tem relação aqui com bom testemunho, mas também tem outras coisas ali, né. Esse é um exemplo que eu poderia dar, né, porque se caso, né, for nesse contexto em si, né,
Se uma mulher ali for tentar dar conselhos a alguma pessoa novata na fé, que leve seu marido. Se algum homem, né, for tentar ali dar conselho a uma mulher na fé, leve sua esposa para dar o bom testemunho, né? Nós sabemos que o nosso intuito não é causar isso, nós não temos a intenção de causar o mau testemunho. Mas esse ponto ele é bem relevante e importante para que a gente possa, né, ali dar o bom testemunho e dar ali o bom exemplo para as pessoas, para que as pessoas vejam aquilo, né, e vejam o quão fiéis também nós somos e elas sejam inspiradas por isso, né? Mas não só isso também é um ponto, é um motivo ali, eu diria, que seria necessário para que dê o bom testemunho. Mas também, se os diáconos e os presbíteros, eles são maridos de uma mulher, eles não são sujeitos, né? Eles podem acabar sendo tentados nisso, mas eles não são sujeitos à poligamia, ter várias mulheres, o adultério, a vida promíscua, né? A gente sabe que também pode ser tentado, não há como negar, né? A gente é tentado sim nisso, mas quando o diácono e o presbítero, né? E até mesmo nós ali, em nossa vida cristã, quando chegarmos até determinada idade, até determinada ali maturidade e tivermos um marido ou uma esposa, isso acaba nos auxiliando nessa questão. Nós nos fortalecemos contra essas coisas e permanecemos mais fortes, né? Ficamos mais fortes e logo, né, ali a gente se firma na fé também. Olha que quão importante é isso também, né? A família em si, né? É bem interessante também essa questão, né? Prosseguindo aqui, quando o Paulo ele diz, né, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, como nós já abordamos, assim como os presbíteros, os diáconos eles devem demonstrar fidelidade em seu casamento, né? Paulo ele vai excluir a poligamia, o adultério e a vida promíscua, aquela vida cheia de prazer, desejos carnais com relação, né? A gente sabe ali a esses desejos da carne em si, né? Aqui abordando sobre essa questão ali entre o casamento em si, essa vida promíscua ali cheia de desejos ilícitos que procedem da carne. O casamento, ele deve refletir compromisso e pureza, servindo de exemplo ao rebanho. Então, o casamento em si ali, ele vai refletir, né, um compromisso de pureza, né, ali, servindo, né, como de exemplo ao rebanho e tal. Então, é necessário que isso ocorra, né? Claro, né? Isso aqui é requerido deles para que eles não sejam tentados nesse ponto, né? Mas não é necessário que uma pessoa, para ser cristã, para ser ali seguidor de Deus, né, ali, e discípulo do Senhor Jesus, que ele tenha, né, ali, uma mulher, ou então, né, ali, um esposo. Paulo até, ele apoia, né, o celibato, né, ali, permanecer sozinho. Ele orienta aqui, né, claro que isso seria um ponto essencial ali na parte da vida dos presbíteros e diáconos, mas na vida do cristão, acaba ali sendo algo mais opcional e também tendo a direção de Deus, né? Nós não tomamos ali a decisão errada, né? Mas sabemos também, né, que isso também pode ser um presente, né, ali, que Deus ele pode nos dar. Então, vamos pegar somente essa passagem com relação ali. A gente acaba abordando aqui outros temas também, mas enfim, vamos lá, né? E bem quisera que eu, né, que estivesse sem cuidado. Vamos colocar na NVI somente para ficar um pouco mais claro a leitura. Vamos ver aqui. 32 a 35. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas, no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta em plena consagração a Deus. Então Paulo ele está dizendo que, com relação ali ao casamento em si, acaba que o marido, né, ali, no caso ali, né, o marido, ou então a esposa, acaba agora se preocupando sobre como agradar a sua esposa, né, ali, e a esposa como agradar o seu marido. Então passa ali a ter, de certa forma, mais ali preocupações em si, mas no entanto não é algo que é proibido pela Bíblia. A Bíblia, pelo contrário, dá total apoio a isso, né? A Bíblia apoia bem, realmente bem firme mesmo, e
E isso que é bom, mas Paulo aqui ele recomenda também essa questão, né? É questão realmente ali de decisão em si. As pessoas que acabam tomando a decisão, né? Nós como cristãos também temos que tomar a decisão em si, não é algo obrigatório. E, meus irmãos, somente abordando um pouco mais sobre o tema que estava sendo abordado com relação ao casamento, a passagem em si, né, teve aquela mais do 32 ao 35, que foi abordado com questão às preocupações, mas a recomendação em si de Paulo, nós vamos encontrar aqui, ó, a partir do versículo 1, né? Vai tendo aqui algumas instruções quanto aos casais, mas aqui do 1 ao 3, e depois no versículo 8 e 9, que é bem aqui, que é bem aqui onde ele dá ali as instruções em si, que no caso o que eu queria estar falando, né? Ele fala aqui o seguinte, dos versículos 1 ao 3, na Almeida Corrigida Fiel. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Vamos ler aqui agora na NVI, né, que deixa a linguagem um pouco mais fácil de se entender. É dito o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada homem deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. E aí, a gente lendo aqui o versículo 8 e ao 9, é dito o seguinte por Paulo, e aqui a gente encontra a recomendação que ele dá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Como? Paulo, ele era solteiro, né? Ele era ali, não havia uma esposa, né? Mas ele dá outra exortação que é um outro aconselhamento, né? Mas se não podem conter-se, né, em ficarem ali solteiros, casem-se, porque é melhor casar do que arder. E aí ele diz agora na NVI, no caso aqui, partindo para a NVI, nós vemos o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo, né, de desejo. Então, são essas questões aqui que Paulo ele acaba dando conselhos em si, né? Mas claro, como ele disse aqui, né? Se a pessoa não consegue se controlar, que se case, mas se ela tomar por decisão própria, né, ali ficar solteira em si, né? É bom que fique, né? Paulo ele até aconselha, né, dessa forma. Ele acaba falando, né, ali que seria até um pouco melhor como nós abordamos, né, com relação às preocupações. Mas mais uma vez, né, o casamento em si, ele é algo que é totalmente apoiado pela Bíblia, não é algo pecaminoso, muito menos errado. Mas ele nos orienta aqui, né, para que se formos tomar a decisão, né, que tenhamos em consciência, né, também o que nós estamos fazendo, porque também é algo que, como a Bíblia, além de sabermos que a Bíblia ela dá ali um firme fundamento em si, é algo que também é bem importante e bem sério, né? Exige ali bastante maturidade. Mas sobre essa questão que nós estamos abordando, é isso que Paulo aqui ele aconselha. Então, saindo aqui desse tema em si, né, vimos ali, somente abordando essa questão, não é necessário que uma pessoa em si ela seja casada, para ser cristão em si não é preciso, mas no entanto, dos diáconos e dos presbíteros, é bem importante que eles façam isso para que eles sejam, né, ali, no caso, se fortaleçam mais, né, ali contra essas tentações ali do mundo, né, principalmente quando a pessoa ela é solteira em si, ela também acaba tendo, né, ali uma tendência maior também a esses erros. Então, é mais uma questão realmente de se fortalecer em Deus, né, e pedindo seu auxílio também, para que não caiamos, né, ali nesses erros aqui, como é destacado aqui, poligamia, adultério, vida promíscua, essas coisas aqui relacionadas. Mas também é requerido dos diáconos, né, e dos presbíteros também. A gente já abordou sobre os presbíteros, mas agora abordando sobre os diáconos, é necessário que eles também governem bem aos seus filhos, né? O serviço cristão, ele começa no lar.
Um diácono incapaz de orientar seus filhos não terá condições de servir com autoridade na igreja. O ensino remete à instrução dada aos pais em Efésios 6:4, de criar os filhos à disciplina e à admoestação do Senhor. Então, é importante que ele também saiba, né, governar bem os seus filhos, que seus filhos sejam sujeitos a ele, para que ele também venha ter um bom testemunho em relação aos seus filhos, né? E sabendo cuidar também de sua casa, ele conseguirá cuidar, né? Se ele sabe cuidar de seu filho de sangue, né, ali, ele acaba também sabendo cuidar da igreja de Deus, sabendo como tratar, né? Pedir na direção de Deus, a capacitação, acaba tudo dando certo, né? Se assim for da vontade de Deus. Então, sobre aqui Efésios 6, versículo 4, é dito o seguinte pelo apóstolo Paulo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. É exigido isso de todas as pessoas em si, né? Então, o diácono em si é também necessário que ele saiba governar o seu filho, e não só seu filho, mas e suas próprias casas, né? A sua casa em si. O governo não é apenas sobre os filhos, mas sobre todo o lar. Isso inclui a administração da vida familiar, da conduta da esposa e até do uso dos bens. O lar do diácono deve ser um testemunho de ordem, respeito e fé cristã. E mais uma vez, tudo isso lhe dá o bom testemunho em relação à igreja. Pessoas de fora que são totalmente desorganizadas, pessoas que são fora da igreja, que têm uma vida dificultosa, uma vida perturbada, né? Vê aquele ambiente, vê aquela região, como tudo ali é de certa forma organizado. Sabemos que nada é perfeito, mas vê aquela ordem, aquele respeito, vê a fé cristã ali, eles veem um bom testemunho, né? E até desejam, né, também ter aquele ambiente para sua casa, para o seu ambiente em si. Então, o marido em si, os diáconos, na verdade, em si, tendo essa questão, né, também, de saber governar seus filhos e suas próprias casas, eles também terão ali, né, a capacitação para saber ali dirigir a igreja de Deus. Então, finalizamos o versículo 12, vamos agora para o versículo 13. É dito o seguinte por Paulo: Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Olha que interessante, né? Aqueles que servirem bem como diáconos, e não só como diáconos, mas como presbíteros, e nem só como presbíteros, mas como servos do Deus Altíssimo mesmo, né? Todos nós adquiriremos para nós ali, né, uma boa posição e muita confiança na fé, né, que é em Cristo Jesus. Mas Paulo destacando aqui, com relação àqueles que servem bem como diáconos em si, acabarão ali obtendo uma posição de respeito, né, ali, né, aquela questão também, não buscando reconhecimento, né, mas acaba servindo e tem o respeito em si pela igreja, né, recebe o respeito da igreja, recebe também ali as bênçãos, né, também ali é, honrado, né, por Deus, né, a pessoa é honrada por Deus, né. Isso porque, primeiramente, né, a pessoa honra a Deus e aí Deus honra aqueles que o honram, né, nós sabemos disso. Dessa forma, as pessoas que servirem bem ali, né, como diáconos e como presbíteros, adquirem ali boa posição, né, e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo, ele destaca que o serviço fiel e dedicado no diaconato, ele não passa apenas despercebido. O termo servirem bem aponta para uma conduta irrepreensível, marcada pela dedicação sincera à obra e ao cuidado do corpo de Cristo. Olha que importante, né? Então, esse servirem bem aponta para essa conduta irrepreensível, né, marcada por essa dedicação sincera de servir a Deus, né, de cuidar do corpo de Cristo. E quem faz isso com sinceridade, com realmente prazer de estar fazendo isso, como ele diz, adquirirão para si uma boa posição. A expressão, né, adquirirão para si uma boa posição, pode se referir tanto ao respeito e honra dentro da comunidade cristã, isso ocorre, quanto também uma maior maturidade espiritual diante de Deus. Olha que interessante isso, né? A pessoa em si, ela começa a saber como tratar melhor outras pessoas, começa a saber como administrar melhor a sua casa, aprendendo com a igreja também. Então, tanto esse respeito e honra dentro da comunidade cristã, as pessoas te veem como uma pessoa realmente que é serva do Deus Altíssimo, né? Que uma pessoa fiel, uma pessoa que é ali, claro, né? Ainda continua sendo falho, mas
dá aquele bom testemunho, dá aquele bom exemplo, né? Tem aquele exemplo de fé, né? Então, acaba ali adquirindo tanto esse respeito dentro da igreja, mas também maior maturidade espiritual diante de Deus. E dessa forma, a pessoa ela adquire uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. O bom grau aqui, referindo-se à boa posição, no grego, baphmos, né? Baphmos kalos, no grego, sugere progresso, crescimento e firmeza, mostrando que o serviço fiel conduz o servo de Deus a uma posição de confiança. Vamos dar uma olhada aqui no site em si, essa palavra. Temos aqui baphmos, né? Que significa limiar, passo, degrau, de um grau de dignidade, né, influência benéfica na igreja. Podemos olhar também aqui Baphmos no Bible Hub. Vamos dar uma olhada aqui. Vemos, né, um passo em pé, grau, né, aqui. Concordância aqui temos, né, do mesmo que Baphmos, um degrau, ou seja, figurativamente, grau de dignidade, né? Então, essa questão de grau, né, em si ali, como respeito, né, ali, posição em si, né? Sugere esse progresso, crescimento e firmeza, mostrando que o serviço fiel, né, ali conduz o servo de Deus a uma posição de grande confiança. E ele diz também nesse versículo, muita confiança, né, e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Além da boa posição, Paulo ressalta que o serviço correto gera ousadia, coragem e segurança no testemunho cristão. O diácono fiel não apenas amadurece espiritualmente, mas também ganha confiança para anunciar sua fé diante dos homens, né? Ele acaba ali anunciando dentro da igreja, né? Ele amadurece espiritualmente e também adquire, né, essa confiança, tanto dentro da igreja, né? As pessoas acabam confiando também, seu irmão, tal, mas ele também acaba adquirindo mais coragem, acaba adquirindo mais intrepidez, né? Isso não vindo de si mesmo, mas Deus que dá essa capacitação. E logo, ele ganha essa confiança para anunciar a fé diante dos homens, né? Ganha mais, ali, no caso, mais confiança, mais coragem para intrepidez, né? Nesse sentido, para levar a mensagem, para proclamar a verdade e, de forma resumida, servir, né, no corpo de Cristo, buscando também trazer aqueles que são de fora, né, para dentro da fé. E isso está em harmonia com Hebreus 10, versículos 35 ao 36, que fala da confiança que tem grande galardão. Olha o que Paulo ele nos diz aqui. Hebreus 10, 35 ao 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, não abandonar a confiança que nós temos, né, na fé que há em Cristo Jesus, né? Não abandonarmos, mas perseverarmos, permanecermos, porque no fim certamente será bem recompensada, né, essa medida da fé. Olha que interessante e importante isso, né? Então, né, todos aqueles que servirem bem como diáconos, né, mas não se limitem, irmãos. Aqui essa passagem ela não se limita, na verdade, né? Ela não se limita somente a isso. Todos nós se servirmos, né, ali bem como servos do Deus Altíssimo, nós adquiriremos para nós confiança na fé e também uma boa posição. Claro que não é buscando cargo, não é buscando ali status, não é isso, né? Mas nós adquirimos ali maturidade espiritual, respeito e honra dentro da igreja, da comunidade cristã, né? E no mais isso mesmo, né? É o que o versículo 13 ele nos apresenta, né? Destacando ali sobre os diáconos, mas para todos nós mesmos, todos nós que servimos bem como servos do Deus Altíssimo, cumprindo e utilizando os talentos que ele nos concedeu, né? Ali trabalhando, né? Sendo fiel no que ele nos concedeu, né? Dessa forma, todos nós receberemos grande galardão, né? É isso que é relatado aqui, né? Temos que utilizar também os nossos talentos. Importante isso. Agora, vamos partir para o versículo 14. Paulo ele nos diz, né, o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Então nós vemos aqui a preocupação do apóstolo, né, daquele que
que fala, né, dessas questões. Paulo, ele também relata, né, tem uma passagem que ele fala, né, que também fica preocupado com as igrejas de Deus. 2 Coríntios 11, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vemos aqui, ó. Olha a preocupação que Paulo tem, né, ali com a igreja. Né? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho separado para apresentar-vos como a virgem, né, ali, para um marido, a saber, Cristo. Então, Paulo, ele tem sido muito zeloso também com a igreja. E nesse versículo é o que ele expressa. Ele escreveu aquelas coisas esperando que, se Deus assim permitisse, ele fosse e vê-se ali presencialmente a Timóteo, né? Então a gente vê esse amor fraternal também expressado por Paulo, o desejo de estar ali presente, né, com os irmãos. Nós sabemos que, embora que nos reunamos aqui online, de forma online, né? Claro que em espírito, né, ali em um só espírito, uma somente, né, ali sendo um, né, todos nós ali sendo um com o nosso Deus e com o Senhor Jesus, né? Ainda assim, nada se compara, né, a estarmos presencialmente ali entre irmãos, né? Compartilhando os testemunhos, as tristezas, as alegrias, né? A fé, as tribulações, as vitórias. Nada se compara a estar presencialmente falando sobre isso e principalmente conversando sobre a palavra de Deus, né? Nada, não tem como comparar isso, né? E é uma felicidade tremenda que nós obtemos, é algo que é inexplicável, né? É algo que é inexplicável, essa paz que nós sentimos, né? Como Paulo cita, a paz que excede a todo entendimento também. Nós sentimos quando nos reunimos, então também é importante aqui, é destacado também, embora que não diretamente, mas nós vemos a importância de permanecermos unidos, né? Não, não que seja errado nos reunirmos online, né? Online ali, de forma virtual, mas que busquemos priorizar, né? Estarmos presentes ali presencialmente, né? Claro que tem situações e situações, pode haver momentos ou cantos, né, ali, que não tem como o irmão se reunir presencialmente, talvez não tenha irmãos ali naquela determinada região, mas ainda assim, né, busquemos participar das reuniões da igreja, busquemos ali nos reunir, né, ali, para que permaneçamos edificados, né. Então nós vemos aqui o amor de Paulo, né, esse zelo, essa preocupação de Paulo ali com a igreja, né. Ele deixa claro, né, que tudo o que instruiu até aqui, acerca dos presbíteros, diáconos e da conduta da igreja, foi cuidadosamente registrado por escrito. Nós vemos, escrevo-te essas coisas. Isso mostra a importância também da preservação doutrinária, né? Através aqui, claro que no Antigo Testamento, na verdade, na época em si que Paulo estava vivendo, ele preservou através das cartas, mas hoje, a preservação doutrinária por meio da nossa fé, de nós pregarmos, compartilharmos a verdade. Hoje, né, ali preservarmos, né, a verdade em si, sabemos que hoje as pessoas são muito sujeitas a enganos, né? Sabemos que Satanás em si, ele tem promovido muitos enganos, ideologias, essas coisas tudo para que a palavra de Deus, né, ali, ela seja ignorada, né? E até mesmo pessoas sejam enganadas. Nós sabemos que Satanás, ele também é conhecedor da Bíblia, né? Podemos negar. Satanás tentou ali ao Senhor Jesus, lá no deserto, com a própria Bíblia, né? Ele falou, está escrito, né, ali. Ele citou Salmos 91, mas é importante que nós também tenhamos o bom embasamento, assim como Jesus, né? E não responder segundo o que nós achamos ou isso aquilo, mas de acordo com a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus fez, né? Então, é importante a preservação doutrinária, seja da forma que for, né? Através de pregações, talvez gravadas, pregações gravadas, né? Aqui a gente também, de certa forma, né? Eu aqui, colocando esse vídeo no YouTube, preservo, né? Claro que explicando aqui as passagens pela misericórdia de Deus, né? Explicando aqui os versículos em si. De certa forma, a gente preserva, né, ali a doutrina, mas principalmente por meio da pregação ali perseverante, perseverando em pregar a verdade, né? Isso é uma forma ali de preservar, né, ali a doutrina, né? Paulo aqui ele preservou, né, a doutrina através de cartas, mas nós preservamos através das nossas pregações, né, compartilhando a verdade, né? As apostilas em si também, claro que tudo isso pela misericórdia, né, do nosso Deus, né?
para que a instrução ela não se perdesse e permanecesse como guia para a comunidade cristã, né? Então por isso que a Bíblia ela existe até hoje, pela misericórdia de Deus. Hoje nós temos o pleno acesso à palavra dele, né? A Bíblia ali, com 66 livros, né, ali, que compõem a Bíblia. Temos o pleno acesso a isso em várias versões, várias línguas, né? Nós vemos, né, a bondade que Deus tem feito, né? E ainda assim, há pessoas que negam, né? Hoje eu posso ir ali no meu celular, basta eu pesquisar Bíblia ali na Play Store, ou então na App Store, né, no se for iPhone, ou então até mesmo no navegador, Bíblia. Vai aparecer ali uma infinidade de sites, de estudos bíblicos, de Bíblia em várias versões, inglês, português. Aparece ali comentários bíblicos, estudos. Ou seja, né, hoje nós temos pleno acesso, né? Tudo pela misericórdia e a bondade de Deus, né? Que por meio de seus servos ali, né? Fez com que a doutrina em si fosse preservada. E hoje nós temos acesso aqui à verdade, né? Pela misericórdia de Deus e podemos aqui ler e meditar as escrituras, né? Então, olha que importante, né? O que tudo isso acabou trazendo, né? Paulo ali, ele escreveu para a igreja onde Timóteo estava e acabou que essa carta, ela serve e continua servindo, né? De exortação e ensino para a igreja hoje ainda, né? Olha que interessante, que importante isso. Ele vai ali relatar um ponto bem interessante também no próximo versículo, nós já veremos. Ele também cita, né, esperando ir ver-te bem depressa. E ainda que Paulo, né, ali desse orientações por carta, seu desejo era estar presente fisicamente com Timóteo. Isso reflete a relação de cuidado pastoral e discipulado entre os dois, semelhante ao que Paulo expressa em Filipenses 2:24, quando também manifesta a esperança, né, de visitar os irmãos. Esse detalhe mostra, né, a preocupação e o zelo do apóstolo, que não apenas instruía de longe, mas desejava compartilhar a fé e o ensino em comunhão direta. Olha que interessante, né? A preocupação de Paulo. Algo que também nós devemos ter, né? Ali, cuidando dos irmãos, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, né? Tendo essa preocupação, né? Com o corpo de Cristo. Filipenses 2:24 diz o seguinte: mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco, né? Que ele estaria ali presente. Na NVI. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir, né? Ele estava desejando ir ali, né, aos filipenses. Então nós vemos esse amor, né, ali que os irmãos tinham de estarem reunidos fisicamente, né? É algo que nós também devemos procurar fazer, né? Porque é de experiência própria, né? Todos nós aqui que já nos reunirmos presencialmente, se a gente for colocar essa questão de estarmos longe e compararmos com estarmos presencialmente, nós podemos aqui confirmar, né? Eu mesmo já vivi isso, não tem comparação, é algo muito melhor, é mais alegre, é mais feliz, né? É bem, mas é, nossa, é um nível bem maior mesmo, né? É bem também de certa forma a paz, né? Que quando estamos ali reunidos presencialmente, compartilhando as coisas, né? Ali em relação à fé, a paz que vem é uma paz que excede tudo, né? E é algo muito bom, né? Algo que realmente é incomparável com outra coisa que há nesse mundo, né? Nesse tempo. Então, nós também vemos aqui o amor que Paulo tinha, né? Para com a igreja, para com os irmãos. E também é importante que nós expressemos, né, esse amor para com os irmãos, para com toda a igreja. Então, também ter, né, esse amor aqui de também, né, desejarmos estarmos reunidos, né, ali presencialmente dentro da igreja. Paulo ele também diz aqui agora, prosseguindo no versículo 15, ele diz o seguinte, né, dando continuidade, é uma continuação desse versículo. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Vamos ler aqui em outra versão? Vamos pegar aqui na NVI o versículo 15, vamos dar uma lida. Versículo 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo, ao longo aqui desse capítulo 3 e anteriormente, até antes, ele vem abordando muitos temas ali sobre o comportamento dos irmãos dentro da igreja. Por isso que ele deixou esses escritos, para que nós saibamos como as pessoas, como convém andar na casa de Deus, né, na casa do nosso Deus.
né? Então, esse é o ponto em si, né? Os relatos, as escrituras, elas foram deixadas para que nós saibamos como devemos nos portar, né? Nos comportar dentro da igreja, como devemos viver, como devemos nos reunir, né? Tudo ali o que ocorre dentro da igreja está relatado como nós devemos fazer na Bíblia, né? Quando nos reunirmos, levarmos salmos, passagens bíblicas, testemunhos, tudo isso, para que quando sairmos dali, saiamos edificados, né? Quando nos reunirmos ali presencialmente. Mas também, claro, não excluindo o online, quando for online da mesma forma, né? Façamos também ali da mesma forma, ali nos reunindo, fazendo as mesmas coisas, mas se atentando para a palavra de Deus, se comportando também, sabendo, né, ali como nós devemos viver, né, dentro da igreja de Deus. Mas vamos agora prosseguir com o estudo, né? Paulo ele reconhece aqui, né, quando ele cita mais se tardar, a possibilidade de não conseguir chegar logo, né, até Timóteo. E por isso ele deixa registrado por escrito que é essencial para a organização e vida da igreja. Isso garante que, mesmo ausente, a obra de Deus não ficasse sem a direção, né? Então, foi providenciado um meio, né, de como os irmãos ali deveriam viver, né, ali na igreja, como deveria ser os líderes ali da igreja, os presbíteros, os diáconos, né? Como também as mulheres devem se portar dentro da igreja, como os homens devem viver dentro da igreja, como tratar ali pontos com relação a irmãos ali, pessoas que na verdade que se infiltram para dividir o corpo de Cristo, e entre outros vários tópicos que a gente poderia até destacar aqui. Então ele deixa isso escrito para que não só Timóteo, né, mas todos nós ali venhamos a saber como convém andar na casa de Deus. Agora, vendo essa parte aqui, como convém andar na casa de Deus, a casa de Deus aqui não é um prédio físico. É interessante e importante destacar isso. Mas a comunidade dos fiéis, como também é dito em Hebreus 3, versículo 6, né? Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós. A ideia é de comportamento apropriado dentro do povo de Deus, marcado por ordem, santidade e respeito à autoridade divina. Então, lendo aqui Hebreus 3, versículo 6, é dito o seguinte: mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Nós, né, nós ali, quando nos reunimos, somos igreja, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Jesus ele também destaca, né? Vamos pegar essa passagem. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, olha o que ele nos fala. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Só dessa forma é a igreja. Nós sozinhos, né? Nós somos somente templo, nós somente somos casa de Deus. Nós somente somos casa de Deus, né? Mas quando nos reunimos, nós somos a igreja, né, em si, né? Ali uma comunidade de cristãos. Então, é com relação a isso, né? Não é um prédio físico, não é uma casa, não é uma instituição, né? Nada disso. Os irmãos que se reúnem, né? Nós somos templo. Agora, né, ali, a casa de Deus, né? Trazendo também para esse sentido, pode ser nós em si, né? A casa de Deus, porque também nós somos morada, né? Do Espírito Santo, né? Que procede de Deus. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, né? Vem dele. Algo que procede dele, né? O seu poder em si. Mas também pode representar também ali, né, a igreja em si, né? Também tem esse sentido. Na casa de Deus simboliza iria trazer esse mesmo significado, né? Mas com destaque especial quando nos referimos a pessoas reunidas, nós destaquemos igreja, né? Igreja seria ali a palavra em si mais correta, né? Prosseguindo, que é a igreja do Deus vivo. Paulo reforça que a igreja pertence ao Deus vivo, em contraste com os ídolos mortos que nada podem fazer. Isso ressalta que a comunidade cristã é sustentada por um Deus real, ativo e presente na vida dos crentes. É isso que é destacado por Paulo, né? Em contraste com aqueles ídolos que são mortos, que nada podem fazer, como diz Salmo 115, tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Em contraste com isso, nós temos uma comunidade cristã que é sustentada por um Deus real, que é vivo, ativo
e presente em nossas vidas, né? Isso que é destacado aqui. E outro ponto interessante, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, na NVI, vamos dar uma olhada na NVI, né? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, né? A igreja ela é chamada a ser guardiã e sustentadora da verdade revelada. Assim como uma coluna sustenta uma construção, a igreja sustenta e preserva a verdade do evangelho diante do mundo. Esse papel, ele exige fidelidade doutrinária, não inovação, exigido, né? Exige ali fidelidade na doutrina e não vai exigir ali inovação humana, né? Temos que permanecer na verdade em si. Temos que proclamar a verdade em si, né? Preservar a verdade e espalhá-la, né, diante do mundo. Só a igreja em si ela vai ter a verdade, né? Isso falando da verdade que leva à salvação, né? Só a igreja ela tem. Só na igreja, né? Claro que a igreja obtém, né, por meio do nosso Deus, né, em nome de Jesus, ela obtém ali a verdade, né? Mas só na igreja nós podemos encontrar ali a verdade que nos levará à salvação. Então, né, agora para finalizarmos, entraremos aqui no versículo 16, né, que dando uma ênfase maior, né, aqui, para que os irmãos também não saiam daqui com dúvida, não saiam daqui pensando que a Bíblia ela está se contradizendo. Vamos ler aqui 1 Timóteo 3, versículo 16, diz o seguinte: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, meus irmãos, como nós sabemos, né, ali, como nós vimos nas escrituras em si, né, algumas pessoas, na verdade, em si, elas tentam defender ali que Jesus, né, ali, acaba ali sendo Deus, né, em si, né. Mas, nessa passagem em si, nós também encontramos aqui a palavra, e muitos até mesmo se utilizam disso aqui, né, dessa passagem. Mas é necessário que nós façamos uma hermenêutica bíblica, né, uma exegese bíblica, para que não caiamos nisso, né. Doutrinas ali como Trindade, né, que tenta provar isso, né. São passagens que ali eles tentam utilizar para tentar provar que Jesus é Deus, quando a Bíblia não dá base para isso. A gente pode destacar dois pontos ali que tentam, né, ali, que na verdade não tentam, mas se contradizem nesse versículo. Primeiro, né, foi justificado no Espírito, né. Primeiro que Deus, ele já por si só já é justo. Ele não precisa ser justificado. Já é o primeiro ponto aqui que já traz uma certa contradição. Visto dos anjos. Deus foi quem criou os anjos, né? Esse é outro ponto, né? Deus ele já havia criado os anjos muito antes mesmo deles, né? No caso, Deus já existia, né? Sabemos que Deus ele não tem princípio de dias, então também não faria sentido em si Paulo também citar visto dos anjos, né? Os anjos já conheciam a Deus porque Deus os criou, né? São dois pontos que nós poderíamos aqui destacar, mas qual seria aqui a explicação para esse versículo, né? E nós encontramos também aqui, é importante destacar isso, que em outras versões, como a Almeida Revista Corrigida, nós não encontramos, né, a palavra theos, né, aqui. Não se encontra theos, mas se encontra aquele, né. É dito o seguinte aqui por Paulo: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele se refere a Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Dessa forma fica mais fácil de entender e fica coerente com a Bíblia, né? Quando vemos como o Senhor Jesus, né? E a explicação em si para esse versículo é que nós encontramos uma variante textual que seria quem, ele ou que aparecem em vez de Deus, né? Em muitos manuscritos gregos antigos, a leitura ela não traz a palavra theos, né? Mas sim um pronome masculino hos, que se refere a quem, aquele que, ou formas como ho, que significa que ou qual, né? A palavra theos
Theos, né, ali, ela só foi ali aparecer nesse versículo muito mais posteriormente, em escritos mais atuais, mais ali atuais. Mas em manuscritos gregos antigos, a leitura antiga em si, ela não traz ali a palavra theos, né? E isso de forma resumida, né? No caso, forma abreviada, né? Porque também tem theos ali no grego, que seria, né, ali, de uma forma abreviada. Nós vamos ver isso, né? Manuscritos importantes como o Códice Sinaítico, Aleph, século IV, o Códice Alexandrinus e o Códice Ephraemi Rescriptus, né, C, do século V, né, também o Alexandrino do século V, originalmente leem Ros, né, que significa quem ou ele, ou a variação, ou leem Ros, ou então a variação como que ou qual, que aparece em vez de Theos. Eu vou estar disponibilizando, irmãos, aqui alguns artigos, algo relacionados para que os irmãos, caso os irmãos queiram ver, né, os irmãos possam confirmar, mas tem algo bem interessante aqui que eu acabarei não mostrando, né, eu não sei com relação ali aos direitos autorais, mas tem aqui um códice sinaíticos, né, encontrei ali pesquisando, né, ali achei um códice sinaíticos de forma digital, né, que foi feito ali, tal, oferecido ali, né, pelas algumas bibliotecas, tal, e olhando a passagem de 1 Timóteo ali no escrito, no papel mesmo, porque é um papel em si ali que foi escrito, nós vemos que ali no escrito original, a palavra em si, ela não aparece a abreviação ali de Theos, mas aparece Ros, né? E o próprio site, ele indica ali, né, no escrito em grego, em forma digital ali, já escrito mesmo, né, que tem uma variação, que é Theos, mas no original ali em si, na escrita original, que foi escrita ali, todinho, a palavra que prevalece é Ros, que é Theos, ou na verdade aquele, né, ou ele. É essa palavra que prevalece ali no grego, nesse códice sinaíticos. Vou estar divulgando, né, vou estar colocando aí na descrição para que os irmãos possam ver, caso os irmãos queiram dar uma olhada, né. É interessante que nós façamos a exegese bíblica, para que não caiamos em doutrinas que não são ali verdadeiras. A leitura, né, Deus, né, Theos, aparece em muitos manuscritos posteriores, principalmente do tipo bizantino, né, bem como algumas versões mais tardias e em edições textuais que seguem o Textus Receptus. Então, se os irmãos acessarem aqui, né, o Textus Receptus, ele vai estar dessa forma, né? E o Textus Receptus, se eu não me engano, já é um texto muito mais atual, né? Um texto mais atual, que não se encontra ali no original. Se a gente abrir aqui Textus Receptus e vier no versículo 16, vai estar exatamente dessa forma aí, ó. A gente já vê aqui a palavra, ó, Theos, que significa Deus. Mas, no entanto, em manuscritos mais antigos ainda, né? Mais antigos que, na verdade, em manuscritos mais antigos que o Textus Receptus, a palavra é aquele, né? Aquele ou ele, tá? Vai significar isso, ó. Então, aqui no grego, ó, traduzir aqui, aparece Deus. Então, no Textus Receptus vai constar dessa forma, mas nós em si já vemos aqui versões que não levam a palavra Deus, mas colocam aquele, que é a forma correta que era para estar aqui, né? E dando uma olhada aqui nesses sites aqui, artigos, né? A gente vê ali várias confirmações de comentaristas, né, ali, e até mesmo citações ali de versões que mostram que Ros, né, que significa aquele ou ele, é o que prevalece em 1 Timóteo 3,16. Nesse site aqui, Biblical Unitarian, nós vemos o seguinte: sem dúvida, o mistério da piedade é grande. Ele apareceu em um corpo, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi pregado entre as ações, foi criado no mundo, foi levado à glória, né? Então a gente vai ter aqui 3 pontos, né? Vamos ler aqui. Embora os versículos acima da NVI, né, não apoiem a Trindade, existem alguns manuscritos gregos que dizem Deus apareceu em carne. Essa leitura de alguns manuscritos gregos passou por algumas versões em inglês, e a versão King James é uma delas, né? Inclusive está no site, aparece também dessa forma. Os eruditos trinitários admitem, no entanto, que esses textos gregos, eles foram alterados pelos escribas em favor da posição trinitária. A leitura dos primeiros melhores manuscritos não é Deus, mas sim aquele que.
Quase todas as versões modernas têm um versículo como grande é o mistério da piedade que se manifestou em carne, aparece a palavra que, ou então ele, ou aquele, ou algum equivalente próximo. Então olha que interessante aqui, essa primeira parte. Nós já vemos aqui que já foi ali uma alteração ali que foi feita. Por isso que é necessário que nós façamos ali a exegese bíblica, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, né? E não é só, meus irmãos, porque a palavra de Deus ali ela foi modificada em alguns pontos que nós perdemos ali a salvação em si, né? A palavra de Deus ela foi até realmente, eu diria que até nesse propósito, ela foi modificada ali por pessoas ali. Claro que não mudou ali o plano de salvação e tal, mas foi modificada para que as pessoas, né, realmente os cristãos, eles busquem se aproximar mais de Deus e façam a exegese bíblica, o estudo bíblico, para que não permaneça só ali na leitura em si ali, no que está sendo relatado ali. É importante que a gente faça a exegese, busque ali saber um pouco mais ali sobre o que as passagens se dizem. Então, segundo ponto, em relação ao versículo acima, Bruce Metzger escreve: aquele que é apoiado pelos primeiros e melhores unciais. Nenhum uncial em primeira mão, anterior ao século VIII ou IX, apoia Theos. Todas as versões antigas pressupõem Ros ou Ro, aquele que ou ele. E nenhum escritor patrístico anterior ao último terço do século IV testemunha a leitura de Theos. A leitura Theos surgiu como A, acidentalmente, ou foi acidentalmente. A gente vai ver o porquê que há essa probabilidade. Ou então B, deliberadamente, seja para fornecer um substantivo para os 6 verbos seguintes, né? Os 6 verbos que seguem no versículo, ou com menos probabilidade para fornecer maior precisão dogmática, ou seja, produzir um versículo que claramente, né, que apoia ali mais claramente a posição trinitária. E aqui mais ao fim vai ter ali, né, todas as referências, né? Terceiro ponto. Quando traduzido corretamente, 1 Timóteo 3,16 realmente argumenta contra a própria Trindade. Pela confissão comum, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi revelado na carne, foi vindicado no Espírito, visto pelos anjos, proclamado entre as nações, crido no mundo, elevado em glória. Essa seção das Escrituras retrata lindamente uma visão geral da vida e das realizações de Cristo. Tudo se encaixa com o que sabemos sobre o homem, Jesus Cristo. Se Jesus fosse Deus, essa seção da Escritura teria sido o lugar perfeito para fazer isso. Devemos esperar ver algumas frases como Deus encarnado, Deus e o homem unidos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, etc. Mas nada disso ocorre. Em vez disso, a seção testifica o que os não trinitários acreditam, que Cristo era um homem gerado pelo Pai e que ele foi levado à glória. Lembrando, meus irmãos, não é qualquer homem, né? Homem sem pecado. É esse o ponto. Então, olha que interessante, nós temos alguns relatos aqui sobre essa questão de que foi feita alguma alteração ali, não se encontra em manuscritos mais antigos, né? E o original ali prevaleceria sendo aquele ou ele, né? Aquele que, algo relacionado. Então, vou estar divulgando, vou estar colocando para os irmãos verem também aqui todos esses sites para que os irmãos possam dar uma olhada, né? Então, também tem esse ponto aqui, né? 1 Timóteo 3,16, aqui agora olhando algumas versões, né? Vemos aqui, ó, nessa versão aqui do grego em si, né? Vamos até traduzir aqui, mas a gente já vê aqui a presença da palavra rosa, ó, aquele, né? Mas vamos traduzir aqui. No caso, deixa eu só colocar para mostrar o original e traduzir aqui essa seção agora. Ok, vou pegar aqui e vou colocar no tradutor. Acredito que não vai traduzir. Mas vamos dar uma olhada aqui no tradutor. Não é um dos melhores, mas a gente pode analisar. Ó. Aqui, ó. O qual foi manifestado. Ros, ó. Aparece Ros. Que é o que a gente está indicando aqui, que foi o que provavelmente estava ali escrito, né? E a gente vai ver aqui, na maioria das grandes versões inglesas, e até mesmo ali portuguesas, que a gente vai encontrar ele, ó, ele, mais uma vez aqui ele,
ele, ó, mais uma vez, Cristo, aqui levando mais para o sentido realmente que Paulo está querendo trazer, ele, mais uma vez ele. Ou seja, nós vemos aqui várias e várias passagens e tem mais que aparece ele, ou aquele, ou o que, ou alguma variação, do que aparece ali Deus, né? A palavra Theos, que não é o que se encontra ali no original grego, né? No original ali dos manuscritos mais antigos. A gente vê ele ou aquele em si. É o que aparece ali. Dando uma olhada aqui em mais algumas coisinhas, né? Que separei para mostrar para os irmãos. Temos também aqui esse texto aqui em grego, né? No caso, esse artigo também, bem importante, interessante, né? É sobre a evidência muito antiga de alterações de texto bíblico por trinitários em 1 Timóteo 3,16, né? Eu vou estar divulgando também isso aqui, para caso os irmãos queiram ler. Não vou estar lendo aqui tudo, porque é muito longo, é muito grande, né, aqui. Mas a conclusão é que houve sim uma modificação ali nessa parte, né, do texto ali, né, por trinitarianos. Eu vou ler somente essas primeiras partes aqui, né, esses primeiros parágrafos aqui, esses primeiros textos aqui, para que a gente possa ver aqui um pouco do que está sendo apresentado. Mas vamos lá. Já vemos aqui a presença do Rose, né, que é o que aparece lá no original. A maioria das traduções modernas, elas rezam em 1 Timóteo 3,16, aquele que se manifestou. Isso se dá conforme explica a nota marginal da versão normal americana em inglês. A palavra de Deus, né, ali, em lugar de aquele que, não repousa sobre nenhuma evidência antiga suficiente. O notável erudito bíblico, Dr. Frederick, né, aqui Say Grant, descreve um exemplo capital, né, das mudanças no manuscrito do Novo Testamento. É encontrado em 1 Timóteo 3,16, onde o Rose, né, ali, foi mais tarde tomado como Theta Sigma, com uma barra, né, acima, que representa Theos, já que a nova leitura adequou a doutrina, né, ortodoxa da igreja, né, trinitária, nessa data posterior. Entrou em muitos manuscritos, né, ali posteriores, e aí tem aí a referência em si de onde foi tirado. O textual também Commentary on the Greek New Testament pela Unified Bible Society, ali 1971 ED, conta porque o Comitê Trinitário UBS escolheu o Rose, quem ou aquele que, como leitura original do seu texto, né, ali no NT, para esse versículo. E olha o que eles dizem: é apoiado pelos primeiros e melhores unciais. E, assim, nenhum uncial, a princípio pelo escrito original, anterior ao 8º ou 9º século, apoia Theos, né? Todas as versões antigas pressupõem Rose, né? Quem ou o Ro, né? Aqui que representa o qual, né? Ou alguma outra palavra, ou alguma variável. E nenhum escritor patrístico anterior ao último texto do século IV, 370 depois de Cristo, atesta a leitura para Theos, né? A leitura Theos surgiu, como a gente já leu, ou então acidentalmente através da leitura errada de Rose, né? Por Theos ali abreviadamente, ou então deliberadamente ali pode ter sido escrito. Eu separei aqui também para os irmãos para mostrar que Theos pode ser abreviado, ó. Theos em grego significa Deus ou divino e não é uma abreviação, mas sim uma palavra completa. No entanto, a forma do Novo Testamento usa a palavra completa e abreviam, né, ali para a palavra nesse formato aqui, ó. E aí é a abreviação ali para Deus, né, que vai se referir ali, né? Claro que esse C aqui, né, vai estar dessa forma, mas tem toda uma escrita ali por trás e aí logo, né, ali a tradução em si dá nesse sentido, que é ali a abreviação para se referir ali a Deus, né, na Bíblia. A gente encontra ali eu não sei exatamente se alguma outra parte ali a gente encontra essa questão, mas era uma forma ali de acabar ali abreviando, né, ali a palavra Theos. Trazendo mais outras questões aqui, outros artigos, né, agora sobre esse daqui. Lendo essa parte aqui do artigo, né, que a gente encontra aqui, do texto. Então é assim que ele coloca o mistério da piedade, né? A revelação salvadora que está por detrás, que por trás, encontra expressão na fé e na vida cristãs. Isso é extremamente útil para mim.
O mistério, como em outras partes de Paulo, né, é algo que estava oculto, mas agora revelado. O mistério, então, é a revelação salvadora de Deus em Cristo, é esse o ponto, né? O que se encaixa perfeitamente com o que segue, né, essa declaração. Aquele que foi revelado na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, proclamado entre as nações, querido do mundo e levado à glória, né? E se a gente for olhar nessa foto aqui, que também é um texto grego, a gente também vai encontrar a palavra hos, que se refere ali a ele, aquele ou quem, né? Mais uma vez provando que o que prevalece ali é essa essa palavra, né? Não tem ali theos, né? Em textos mais antigos, provando que está se referindo ali ao Senhor Jesus, né? Então, aqui também, ó, esse site aqui, ele também vai falar ali um pouco sobre essa questão, né? Não lerei ali porque senão vai, ó, temos aqui, ó, a abreviação em si, também, eu creio que seja esse também, mas esse site ele também vai falar ali sobre a questão do unitarismo bíblico também, mostrando que também essa passagem tem ali um uma certa alteração ali e é exigido um cuidado de nós ali. Busquemos ler em outras versões para que nós saiamos ali com o nosso conhecimento, né? Ali talvez até mesmo um pouco em dúvida em relação a isso. Então, se os irmãos também, caso não queiram, né, ali, não queiram ler, né? Convido eles a assistir, né, também aqui a playlist Refutando o Dogma da Trindade, que explica isso, né, em vídeos. E diria até de uma forma bem melhor, né, para aqueles que têm certa dificuldade para ler, não conseguem se concentrar. Tem os vídeos em si também aqui, para que os irmãos possam ali entenderem também e saírem, né, do engano do sistema religioso. Então, vendo aqui só essas questões, nós vemos o que prevalece aqui, né? Aqui não se encontra ali Deus no original. Deus ele vai se encontrar ali, a palavra Theos no caso, né? Vai se encontrar ali em manuscritos mais posteriores. No entanto, em manuscritos mais antigos, o que prevalece ali é aquele, ele, que ou algo parecido, né? Alguma variação. Temos também comentários acadêmicos sobre a variante. Bruce M. Metzger, em A Textual Commentary on the Greek New Testament, aponta que evidências manuscritas antigas favorecem hos, né, que significa quem ou que, como leitura original, e que theos parece ser uma inserção posterior ou alteração para clarificar ou enfatizar a divindade, né, no texto posterior. Né, é o que tentam ali para clarificar e tentar enfatizar isso, claro que naqueles que creem, né, a Trindade, para tentar provar, né, ali. É isso para as pessoas. E também críticos do texto bíblico observam que nos manuscritos mais antigos, unciais, né, dos séculos IV ao V, não se encontra ali Theos na escrita original, a mão primeira, né, ou aparece como leitura corrigida. E também destacando aqui, vai ser deixado também como fonte, né, aqui, quanto à Bíblia de Jerusalém. Vamos dar uma olhada aqui, né, sobre as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, como ela se encontra. Também é uma Bíblia bem conhecida. É dito o seguinte aqui, 1 Timóteo 3,16, na Bíblia de Jerusalém. Seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele, Jesus, foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. E aí tem o comentário A. No masculino, Cristo, várias testemunhas contém, né, o neutro, né, o sujeito dos verbos seguintes seria então o mistério. O que segue depois de uma solene introdução é um fragmento de hino ou de profissão de fé litúrgica que comporta, né, 6 breves proposições e agrupadas de duas em duas. Então, vemos que até a Bíblia de Jerusalém aqui, ela também coloca, né, isso. A Bíblia de Jerusalém também é uma Bíblia católica. Então, vemos também aqui que até mesmo eles acabam concordando nisso, né, com relação a esse ponto, né, ali de que ali prevalece Hos e não Theos, né, que seria Deus, né. E aí também trouxe aqui algumas versões para que fique mais claro ainda, né, pois também quero que os irmãos entendam isso, compreendam isso, né, para que os irmãos não sejam enganados, né, com relação a falsas doutrinas. Então, 1 Timóteo 3,16, vamos até mesmo ler aqui no site, né, para eu mostrar. Vou colocar aqui a RC, vou colocar em NVT, para que a gente possa olhar. 1 Timóteo 3,16. Ó, aqui aparece aquele,
Aqui aparece Cristo. Vamos ver em outra versão. A RC, né, ali de 69. Aparece aquele. Qual mais? Nova Almeida e atualizada. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aquele. Também aparece ali aquele. E até, e por incrível que pareça, irmãos, até mesmo na Bíblia Católica, né, que era algo que é para ser apoiado ali, também acaba não aparecendo. Olha que interessante, né? Até nisso concordam, ó. Eles nem colocam a palavra aquele ou ele, eles só colocam o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, ou seja, até aqui eles acabam concordando. Então ficar claro aqui que não se passou de uma inserção aqui colocada que não se encontrava no original, né? Então fica claro que aqui está se referindo ao Senhor Jesus e não a Deus. Por isso que é importante que a gente faça, né, o estudo bíblico, a hermenêutica, né, a exegese, para que saiamos daqui com um conhecimento mais embasado, né? E se caso agora perguntarem para nós, tá, mas e essa passagem aqui, sem tentarem confrontar a gente para tentar provar doutrinas que não são verdadeiras? Aí a gente já apresenta toda essa explicação, apresenta tudo isso e nós compartilhamos a verdade, né? Ali, dessa forma, cada um de nós ali vamos aprendendo e também pregando para cada vez mais pessoas. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Esse versículo é um ponto difícil também de se explicar, não é muito fácil, né, de se falar, né? É algo que também ali vai exigir um certo esforço para acabar se abordando, né? Então, abordando aqui sobre aquele que se manifestou em carne, né, a leitura quem ou aquele que indica que Paulo se refere a Cristo, o mediador entre Deus e os homens, destacando sua natureza plenamente humana, né? Carne, que é mais claro, né, ali que na verdade que simboliza ali carne, né? Mais claro que sem pecado, né? Cristo, ele foi plenamente homem, mas sem pecado, um homem perfeito, mas sem um pecado em si. Ele não tinha um pecado original dentro dele, né? Ele nasceu ali por ação do Espírito Santo, por isso que ele não tinha pecado nele. E também destacando aqui, pode ser que até mesmo haja outras interpretações para tentar provar até mesmo outras doutrinas que não são verdadeiras, né? Temos que entender o que significa aquele que se manifestou na carne, até mesmo segundo a Bíblia, né? Segundo o que os judeus também pensavam, né? É importante que a gente faça isso, né? Se manifestar em carne é se concretizar. Ou então até mesmo ali, que Jesus ele foi plenamente homem, ele se manifestou, ele apareceu de forma homem mesmo, plenamente, não porque ele pré-existia, porque ele já existia antes. Não, não tem total relação com isso, né? Podemos citar aqui como, por exemplo, o exemplo ali do rei Ciro, né? O rei Ciro ali, se eu não me engano, da Pérsia, lá em Isaías, Deus ele chama ele antes mesmo dele existir. Isso se chama presciência de Deus. Então aqui é o mesmo contexto. O Jesus funciona da mesma forma, né? É a presciência de Deus que age aqui. E não que ele já existia antes. Mas a presciência de Deus fazia com que Cristo já existisse de certa forma, né? Embora que não fisicamente, mas os planos de Deus já haviam acontecido. E isso só culminou ali no momento em que ele realmente nasceu e fez ali, né, pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. E fica claro aqui, meus irmãos, né, 1 Timóteo 2,5, a gente já viu isso no capítulo 2 passado, né? Paulo ele afirma, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É abordado isso, né? Nós só temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, né? Se Jesus fosse Deus, bastava ele falar que nós temos ali um Deus que é dividido em três deuses, né? Na verdade, um Deus que é dividido em três, mas não é o que é abordado ali. E temos várias passagens que também são citadas, João 17,3, Marcos 12, né, versículos 29 ao 30, né? Mateus 4,10, Mateus 27, né, ali 46, que são pontos, meus irmãos, que se nós abordássemos aqui, se a gente reconhecesse que Deus, no caso que Jesus era Deus, né, ele acabaria ali tendo ali contradições. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos, em relação à tentação lá no deserto. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas Jesus ele foi tentado. Se Jesus ele fosse Deus, como pode isso? A Bíblia entraria em contradição, né? E tudo aquilo ali seria um teatro, porque Deus ele estaria ali passando por uma tentação e Satanás ali estaria ali só de brincadeira mesmo, porque ele sabia que Deus não ia cair, né?
Mas quando nós vemos que Jesus ele foi realmente homem, vemos que tudo acaba fazendo sentido, que ele sabe o que é passar pelo que nós passamos. Por isso que ele intercede junto ao Pai, né? E quando vemos isso, tudo fica mais claro. Peguei essa passagem também, Atos 2 aqui, ó. A declaração que os apóstolos fazem, ó. Olha o que ele diz aqui. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem, aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então até mesmo os apóstolos declaravam que Jesus era homem, eles não afirmavam que Jesus era Deus. Então, fica clara aqui essa questão, né? E para aqueles que ainda têm dúvida, eu convido-lhes a fazer o estudo gratuito aqui das playlists, né? Os irmãos assistirem aqui as pregações, né? Refutando o dogma da Trindade, para que os irmãos saiam, né, dessa falsa doutrina do sistema religioso, né? Da Babilônia em si, que acaba só trazendo confusão para as pessoas não entendem plenamente o plano de salvação, não compreendem. Convido-lhes a assistir, né, essa série. Assista também ali a série Luz na Escuridão, também é importante, né? Para que os irmãos saiam também aqui conhecimento mais embasado, Luz na Escuridão, né? Principalmente aqui o último, que a gente até abordou hoje, né? Aqui a questão da pré-existência, para que os irmãos também não caiam nisso. É importante que meditemos e examinemos as escrituras, para que não caiamos em mentiras, né? Mas clamando a Deus, né, para que ele possa nos guiar em sua verdade, né, porque a verdade não pertence a nós, não pertence a homem algum, mas é algo que Deus ele nos revela por meio da palavra dele. Pedindo a sua direção, nós compreendemos ali de forma plena a palavra que ele tem deixado para nós. Então, quando cita ali, né, toda aquela questão que ele foi justificado no Espírito, tudo isso ali remete ao que ele viveu. Jesus ele foi preenchido plenamente com o Espírito Santo, visto dos anjos. É citado na Bíblia que Jesus ali, depois de passar pela tentação, ele foi servido. Ó. Jesus, ao passar pela tentação, foi servido por anjos. Nós vemos aqui, ó, Mateus 4, versículo 11, eu acho, aqui. Tá aqui, ó. Então o diabo o deixou e eis que vieram, né, os anjos e o serviram. Então, foi visto pelos anjos, os anjos sabiam quem era Jesus. Jesus, ele é pregado aos gentios, querido do mundo e recebido acima na glória. Esses elementos eles seguem descrevendo a missão e o ministério de Cristo. Ele foi justificado no Espírito, visto por anjos, anunciado aos gentios, querido no mundo e levado em glória. São afirmações fortes sobre a sua autoridade e obra. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido essa mensagem, que os irmãos tenham entendido, né, aqui essa questão. Né, claro que hoje a gente deu um destaque para o versículo 16, né, para que os irmãos não saiam daqui com dúvidas, né, pela misericórdia de Deus aqui essa apostila foi feita, né, todas essas questões aqui, né, estarei ali divulgando, mas claro que convido-lhes, né, a não tentar buscar ali por meio daquilo, mas por meio da palavra de Deus mesmo, né, aqueles que são novatos, né, ali, convido-lhes a se inscrever no canal, acompanhar as lives, né? Conhecer a Igreja de Deus, né? Que conheçam aqui por meio da Igreja de Deus, né? Façam estudo do discipulado, estudo gratuito da sã doutrina, vejam os pontos de fé, né? Tudo gratuito para que nos tornemos servos, né, do nosso Deus. Importante que nós façamos isso, né? Eu convido aqueles que são novos que venham, né, e conheçam a Igreja de Deus, certamente serão bem-vindos, né? Para que não caiamos, né, ali em enganos, né, mas permaneçamos na sã doutrina. Né? Claro que isso convidando os irmãos, né, aqueles que são novatos a estudar conosco, né, porque a verdade ela procede de Deus, é Deus quem nos concede a verdade, Ele que nos dirige. Então, dessa forma nós vamos aqui compreendendo. Então, espero que os irmãos tenham entendido aqui essa questão com relação à postura dos diáconos dentro da igreja, ao que Paulo aqui ele estava exortando a Timóteo também, e sobre o versículo 16. Se caso os irmãos ainda tiverem alguma dúvida relacionada, na medida do possível eu tentarei, né, ali estar tentando responder ali a dúvida, né, a dúvida dos irmãos, caso haja dúvida, né. E certamente, né, ali, se assim for da misericórdia e da vontade do nosso Deus, né, nós ali sairemos daqui com conhecimento pleno, né, aqui compreendendo plenamente essa passagem para que não caiamos em mentiras, né.
É esse o ponto que nós temos que buscar. Então, né, se os irmãos tiverem algum ponto a destacar, alguma dúvida, ouvir alguma coisa, né, e queriam comentar, certamente poderão comentar. Além de ajudar na divulgação da live, nós também vamos cada vez mais aprendendo, né, ali a mensagem em si. Então, para concluirmos, né, aqui o nosso estudo, vamos fazer aqui a conclusão, né, do que nós vimos aqui, né. Nesse capítulo, Paulo ele estabelece princípios fundamentais para a ordem e liderança na igreja. Ele mostra que os presbíteros e diáconos não são apenas funções administrativas, mas ofícios espirituais que exigem caráter irrepreensível, maturidade e testemunho exemplar dentro e fora da comunidade, da igreja, né, em si. Paulo enfatiza que o cuidado da casa de Deus exige disciplina e exemplo familiar. Quem não governa bem ao lar, né, não pode governar a igreja. Além disso, a conduta dos servos, como diáconos e até mesmo suas esposas, deve refletir santidade, sinceridade e dedicação, a fim de sustentar o testemunho do Evangelho. No final do capítulo, Paulo lembra a Timóteo que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, né? No caso, nós somos ali, né, a casa do Deus vivo, né? A gente viu ali, conforme é relatado ali em Hebreus, né? Ressaltando, né, ali a responsabilidade da comunidade em preservar e proclamar a verdade, né? A igreja, né, ela é a coluna e a firmeza da verdade, né? E por fim, ele apresenta o mistério da piedade, que foi centrado em Cristo, manifestado em carne, justificado no Espírito, pregado entre as nações e recebido em glória. Assim, em 1 Timóteo 3, ele nos mostra que a igreja de Cristo deve ser conduzida por líderes íntegros, servos fiéis e irmãos comprometidos, tendo Cristo como fundamento e a verdade como missão. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido, tenham entendido o estudo de hoje. Foi um pouco mais longo, né? Mas creio que foi necessário para que a gente saísse daqui com o conhecimento mais embasado, né? Destacamos aqui o versículo 16, né? Mas espero, né, que os irmãos tenham compreendido esse estudo, né, aqui esse capítulo 3, né? Que eu diria que foi um dos primeiros pontos ali mais difíceis de se abordar que a gente acabou ali se encontrando aqui para meditar. Mas pela misericórdia de Deus nós podemos ali encontrar a verdade e saímos daqui com conhecimento pleno, né, em relação a esse capítulo. Então, espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem de hoje, né? Para aqueles que não são inscritos, convido-lhes a se inscreverem no canal, a acompanhar, né, as estreias, busco fazer estreias todas as segundas-feiras às 9 horas, né? Convido-lhes também os novatos, né, aqui a conhecer a Igreja de Deus, né? Façam discipulado, estudo gratuito da sã doutrina, certamente todos serão bem-vindos. Vejam os pontos de fé. Dessa forma, né, ali nós vamos cada vez mais nos tornando ali servos, né, do nosso Deus e discípulos do Senhor Jesus, né? Tudo isso gratuito, né? Porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar, né? Para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade e da salvação, né, ali em nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu agradeço desde já a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, que assim Deus ele possa nos conceder uma ótima semana, também uma ótima noite de repouso e que possamos ser edificados, né, no conhecimento da verdade, sermos edificados no conhecimento da sã doutrina e cada vez mais, né, buscarmos conhecer a Bíblia, meditar nas Escrituras, porque nela, né, nós cuidamos ter a vida eterna. Então, agradeço desde já a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, que assim Deus nos conceda uma ótima noite de sono e prossigamos, né, perseverantes até o fim. Em nome de Jesus. Então, nesse momento, meus irmãos, eu despeço a cada um dos irmãos, com a paz seja convosco. Uma boa noite e até a próxima, se assim Deus nos permitir.